Imagine um homem que passou 12 anos na prisão apenas por se recusar a parar de pregar. Um homem cuja obra literária se tornaria uma das mais lidas da história, perdendo apenas para a Bíblia. Este é John Bunyan, e sua história vai te surpreender. Nascido em 1628 em Elstow, Inglaterra, John Bunyan começou a vida de forma bem comum. Filho de um funileiro, seguiu os passos do pai no ofício de reparar panelas e utensílios domésticos. Mas havia algo inquieto neste jovem que não conseguia encontrar paz. A Inglaterra do século XVII era um caldeirão de tensões religiosas. A igreja anglicana dominava oficialmente, mas movimentos dissidentes cresciam por toda parte. Bunyan cresceu numa família modesta, mas recebeu educação básica suficiente para ler e escrever. Habilidades que mais tarde mudariam sua vida e a de milhões de pessoas. Quando jovem, Bunyan era conhecido por sua linguagem grosseira e comportamento rebelde. Ele mesmo descreveria mais tarde como era dado a juramentos, mentiras e blasfêmias. Mas algo dentro dele sempre o incomodava. Era como se uma voz interior constantemente o repreendesse por seus atos. Em 1644, aos 16 anos, Bunyan foi recrutado para o exército parlamentar durante a Guerra Civil Inglesa. Esta experiência militar expôs o jovem funileiro a ainda mais violência e corrupção moral, mas também foi quando começou a questionar seriamente o propósito da vida. Após retornar da guerra, Bunyan casou-se com uma jovem cujo nome a história não registrou. Ela trouxe para o casamento 2 livros que pertenceram a seu pai, A Planície do Homem para o Céu e A Prática da Piedade. Estes livros simples despertaram em Bunyan uma sede espiritual que ele nunca havia experimentado. A transformação não foi instantânea. Durante meses, Bunyan lutou com o que ele chamava de terrores espirituais. Ele se sentia constantemente condenado, como se tivesse cometido pecado imperdoável. Esta angústia mental o levava a extremos. Às vezes passava dias inteiros em oração desesperada. O momento decisivo chegou quando Bunyan ouviu um grupo de mulheres pobres conversando sobre suas experiências com Deus. Elas falavam de paz interior, de perdão e de uma relação pessoal com Cristo que Bunyan nunca havia imaginado possível. Estas mulheres simples possuíam algo que ele, com toda sua luta religiosa, não tinha encontrado. Bunyan procurou o pastor dessas mulheres, John Gifford, em Bedford. Gifford era um ex-soldado realista que havia se convertido de forma dramática. Sob sua orientação, Bunyan finalmente encontrou a paz espiritual que tanto buscava. Sua conversão foi tão radical que transformou completamente sua personalidade. O novo Bunyan mergulhou no estudo das escrituras com intensidade impressionante. Apesar de ter apenas educação básica, sua compreensão bíblica cresceu rapidamente. Logo começou a pregar informalmente, primeiro para pequenos grupos, depois para congregações maiores. Em 1660, a restauração trouxe Carlos II ao trono inglês. Com ela veio uma repressão severa contra os dissidentes religiosos. A lei da uniformidade exigia que todos os pregadores fossem licenciados pela Igreja Anglicana. Bunyan, como muitos outros, recusou-se a obedecer. Em novembro de 1660, Bunyan foi preso enquanto pregava em Samsel, perto de Harlington. O juiz ofereceu-lhe liberdade imediata se prometesse parar de pregar. A resposta de Bunyan foi categórica. Se fosse libertado hoje, pregaria novamente amanhã. Esta recusa custou-lhe 12 anos de prisão. Durante este período, Bunyan enfrentou dificuldades terríveis. Sua esposa sofreu um aborto devido ao choque da prisão do marido. Bunyan tinha 4 filhos para sustentar, incluindo uma filha cega chamada Mary, por quem tinha especial carinho. A prisão de Bedsford foi cheia e superlotada. Bunyan dividiu cela com criminosos comuns, enfrentando condições sanitárias deploráveis. Mas foi neste ambiente improvável que ele produziu algumas das obras mais importantes da literatura cristã. Durante os primeiros anos de prisão, Bunyan escreveu sua autobiografia espiritual, Graça Abundante ao Principal dos Pecadores. Esta obra revelava com honestidade brutal sua luta espiritual e transformação. Mas sua obra-prima ainda estava por vir. Em 1672, Bunyan foi brevemente libertado devido a uma declaração real de tolerância religiosa. Tornou-se pastor oficial da igreja de Bedford e casou-se novamente, já que sua primeira esposa havia morrido. Mas a liberdade durou pouco. Em 1675, Bunyan foi preso novamente. Foi durante esta segunda prisão, que durou cerca de 6 meses, que ele escreveu O Peregrino. Esta alegoria espiritual narra a jornada de cristão desde a cidade da destruição até a cidade celestial.
A genialidade de Bunyan foi transformar conceitos teológicos complexos em uma narrativa simples e envolvente. Personagens como o evangélico, o fiel, esperançoso e o terrível Apollyon tornaram-se parte do imaginário popular. Lugares como o Pântano do Desânimo, o Vale da Sombra da Morte e a Feira das Vaidades entraram para a literatura mundial. O Peregrino foi publicado em 1668 e tornou-se imediatamente popular. Ao contrário de muitas obras literárias da época, foi escrito em linguagem simples que pessoas comuns podiam entender. Esta acessibilidade foi crucial para seu sucesso. O livro foi traduzido para mais de 200 idiomas, tornando-se uma das obras mais traduzidas da história. Durante séculos foi comum encontrar apenas 2 livros nas casas inglesas, a Bíblia e o Peregrino. Bunyan continuou pregando e escrevendo até sua morte. Produziu mais de 60 obras, incluindo a continuação de O Peregrino, que narra a jornada de Cristiana, esposa do protagonista original. Em agosto de 1688, Bunyan viajou a Londres para reconciliar um pai com seu filho. A viagem foi feita sob chuva torrencial e Bunyan adoeceu gravemente. Morreu em 31 de agosto de 1688, aos 60 anos. O legado de Bunyan transcende denominações e séculos. Sua influência pode ser vista em autores como Charles Dickens, Nathaniel Hawthorne e C.S. Lewis. O Peregrino inspirou inúmeras adaptações, desde peças teatrais até filmes modernos. Mais que um escritor, Bunyan foi um homem que transformou o sofrimento em arte, prisão em produtividade e perseguição em propósito. Sua história prova que as maiores obras às vezes nascem nas circunstâncias mais difíceis e que a verdadeira liberdade pode existir mesmo atrás das grades.